A gente sempre pensa muito no impacto psicológico que a prisão tem nos detentos, né? Mas e as pessoas que estão do outro lado das grades? Aquelas que trabalham lá, dia após dia. Essa frase, ela é poderosa. O sentenciado sem crime. Ela resume bem um fenômeno bem perturbador, que a gente chama de prisionização. É a ideia de que, enquanto vigiam os presos, os próprios policiais acabam se tornando prisioneiros daquele sistema. Para a gente entender o que está acontecendo, primeiro a gente precisa definir o que é essa patologia ocupacional. Olha, prisionização não é uma escolha, tá? É uma consequência de estar mergulhado no que a sociologia chama de instituição total. Um lugar fechado, como uma prisão, que controla tudo na vida de quem está lá dentro. Nesse ambiente, os agentes começam a absorver a cultura do cárcere quase como um jeito de sobreviver. E como é que esse processo todo começa? Um dos primeiros sinais e um dos que mais entrega o jogo aparece na linguagem, no jeito que os agentes começam a falar. E isso aqui vai muito além de só aprender umas gírias. É adotar um código, uma linguagem que nasceu da desconfiança, do antagonismo. E aí, quando os agentes começam a falar como os detentos, eles também começam a enxergar o mundo pela mesma ótica. A linha entre o nós e o eles começa a ficar perigosamente borrada. E aí que está o ponto crucial. Essa mudança na linguagem vai corroendo a distância profissional, que é fundamental para manter a imparcialidade. A objetividade que o trabalho exige vai sumindo e, no lugar dela, entra a mentalidade de sobrevivência do ambiente da prisão. Isso tudo leva a gente para uma pergunta bem importante. Por que isso acontece? E a resposta, bom, ela está na falha do sistema e na negligência da lei. A ironia é pesada. A própria lei que deveria organizar as prisões, como a Lei de Execução Penal aqui no Brasil, acaba criando esse desequilíbrio. Ela foi toda pensada para garantir a reintegração do detento, com toda uma rede de apoio. Só que ela esquece quase que por completo do bem-estar do agente que está lá na ponta, fazendo o processo acontecer. A diferença é gritante. De um lado, a lei detalha assistência material, de saúde, jurídica para os detentos. Do outro lado, para os agentes, o que tem é a omissão da lei, falta de apoio institucional, nenhum cuidado psicológico que seja estruturado. E olha, isso não é só um problema nosso, não. É um desrespeito a padrões internacionais importantíssimos, como as regras de Mandela da ONU, que exigem treinamento adequado, status profissional e serviços de saúde mental para o pessoal penitenciário. É um sistema que falha em proteger seus próprios protetores. E os efeitos dessa negligência toda não ficam trancados lá dentro. Eles vazam, se espalham por todos os cantos da vida pessoal de um agente. O resultado é um estado de hipervigilância, sabe? O agente leva a prisão para casa, literalmente. Fica monitorando as saídas em restaurantes, nunca senta de costas para a porta, começa a ver ameaça em qualquer interação social. Ele vive como se tivesse de serviço o tempo todo, sem conseguir baixar a guarda nem com a própria família. Esse estado constante de ameaça, claro, acaba se espalhando e traz consequências devastadoras para os relacionamentos mais próximos, para a família. O lar, que deveria ser um refúgio, vira mais um pátio de patrulha. A desconfiança, a rigidez do trabalho, tudo isso leva a um distanciamento emocional, a problemas com os filhos e a taxas altíssimas de divórcio. O Estado, quando negligencia seus agentes, acaba sendo corresponsável pela destruição dessas famílias. E isso não é só estresse, não. Do ponto de vista clínico, aprisionamento crônico é uma lesão de trabalho contínua. É o caminho direto para condições muito sérias como a síndrome de burnout, aquele esgotamento total, e o transtorno de estresse pós-traumático. As consequências são graves e duradouras. Ok, se o sistema é o problema, como é que a gente conserta isso? A boa notícia é que existem soluções, e elas são claras, são práticas. A solução parte de uma nova filosofia. Um agente saudável é peça-chave para um sistema de justiça que funcione. Sem isso, a reabilitação de detentos vira só uma ilusão. Então, como é que a gente constrói uma estrutura para essa mudança? Basicamente, as soluções focam em quebrar esse ciclo de exposição ao ambiente hostil e dar o apoio que nunca existiu. Isso inclui coisas como quarentenas psicológicas para recuperação, humanizar a infraestrutura das prisões, o que é bom para todo mundo, criar centros de apoio exclusivos onde os agentes possam falar abertamente e, claro, aplicar a lei para proteger também quem a executa. No final das contas, o que está em jogo aqui é reconhecer que a segurança pública depende, e muito, do bem-estar mental e físico dos seus agentes. Isso deixa a gente com uma reflexão final que é bem provocadora. O policial penal não pode ser a próxima vítima do sistema que ele mesmo opera.
Para que o sistema de justiça seja, de fato, justo, ele precisa, antes de mais nada, parar de consumir a si mesmo.